Fala devs, boas-vindas a mais esta análise detalhada, um aprofundamento trazido para vocês pela Ford College. Hoje o negócio é fascinante, a gente vai tirar as nossas plantas arquitetônicas lá do papel e começar a construir o verdadeiro chão de fábrica na rede Solana. Nós já mapeamos toda a lógica que estava no formato EVM, né? Então agora é a hora de colocar o capacete de obra e transformar tudo isso em módulos Rust e Anchor que sejam perfeitamente executáveis. É literalmente aqui que a mágica da engenharia acontece. Bom, para a gente se organizar, esse é o nosso roteiro de hoje. 1. Introdução, passando pelo projeto à realidade. 2. O esqueleto inicial com a IA. 3. Os 3 princípios de ouro. 4. A refatoração e os desvios da IA. 5. A validação da lógica principal. E, por fim, seção 6, conclusão e os próximos passos. Vamos lá? Só para refrescar a memória, na nossa lição anterior sobre mapeamento de design, a gente conseguiu a planta arquitetônica completa. A gente definiu o layout das contas, mapeou os estados e decidiu como os dados iam ser migrados. Mas convenhamos, uma planta no papel não processa transação nenhuma, certo? Agora a gente entrou de vez na fase de construção. Nós vamos pegar essas decisões teóricas e forjar máquinas de verdade, executáveis, direto no código Rust. Então, vamos começar com a nossa primeira sessão, do projeto à realidade. É hora de construir a máquina. Saindo da teoria, o nosso foco absoluto agora é criar um código que seja funcional e modular, usando Rust e Anchor. E olha que interessante, essa transição é como uma ponte literal. As restrições de mapeamento que a gente trouxe lá do ambiente EVM, tipo as regras de propriedade e os tamanhos exatos das variáveis, elas se traduzem diretamente nas realidades on-chain da Solana. Isso se transforma na prática nos nossos handlers de instrução, nos structs de estado e nas constraints de validação. E isso nos leva à seção 2, o esqueleto inicial com IA. Deixa eu apresentar o nosso empreiteiro júnior. Para acelerar essa tradução para o código, a inteligência artificial entra na jogada exatamente como um empreiteiro júnior lá na obra. Ela é super rápida, mas, a gente sabe, exige uma supervisão constante. Para que esse assistente seja realmente útil e não dê dor de cabeça, o segredo é fornecer um prompt altamente estruturado. A gente precisa mastigar e entregar os detalhes cruciais. Qual é o contexto do programa, a função EVM-alvo, o layout de contas, o mapeamento de estado e até a estratégia de serialização e o tratamento de erros. Basicamente, quanto mais precisas forem as coordenadas, mais sólida fica a fundação. Com isso, a gente entra no nosso ciclo mecânico de colaboração com a IA, e é um processo bem iterativo mesmo. Primeiro a gente pede o scaffold, ou seja, monta aquele esqueleto inicial. Depois, compilamos logo de cara para ver o que quebra. Em seguida, corrigimos os erros, refatoramos tudo para deixar o código bem limpo e modular, e por fim, testamos. Ligar todas essas engrenagens exige que o engenheiro humano supervisione cada passo. O primeiro resultado da IA quase nunca é a versão final. É mais como uma base de argila para a gente moldar, sabe? O que nos leva à nossa seção 3, os 3 princípios de ouro. É a nossa disciplina de engenharia. Como esse nosso empreiteiro automatizado adora pegar uns atalhos, é nossa responsabilidade como engenheiros impor uma disciplina muito rigorosa para o projeto inteiro não desmoronar. Para isso temos 3 princípios que vão garantir a fidelidade do que estamos construindo. Primeiro, fidelidade 1 para 1 ao mapa de design, sem aquelas otimizações de última hora. Segundo, tratar os handlers como orquestração fina. E terceiro, escrever o caminho de falha primeiro. Vamos dar um zoom nesse segundo princípio. Essa orquestração fina significa que o handler de instrução lá no Anchor não pode virar uma bagunça cheia de matemática complexa ou regras de negócio infinitas. Ele tem que agir como um maestro experiente de orquestra. Ele só coordena e delega. A lógica pesada mesmo, aquela validação de segurança parruda, precisa morar em funções auxiliares, puras, separadas e super focadas. Fazer isso deixa o código não só incrivelmente legível, mas absurdamente fácil de testar. E o ponto crucial aqui é o seguinte. Na engenharia Web3, os pessimistas são, com certeza, os melhores arquitetos. É exatamente por isso que o nosso terceiro princípio exige escrever o caminho de falha antes do caminho feliz. A gente define todas as exceções, cria os enum-erro e coloca as cláusulas de guarda antes de qualquer outra coisa. Construir essas defesas de antemão garante que os nossos contratos sejam impenetráveis. Só depois de trancar absolutamente todas as portas é que a gente senta para preencher a lógica de sucesso. E dá uma olhada em como essa estrutura de arquivos funciona como uma brilhante lista de materiais. Ter essa organização separa as responsabilidades de um jeito cristalino.
O arquivo lib.rs é a porta de entrada. O transfer.rs toma conta da orquestração do handler que a gente acabou de falar. O user_states.rs é quem dita a forma das contas. E o validation.rs isola aquelas funções puras de verificação. Uma estrutura limpa e bem dividida assim faz com que debugar e auditar o código vire um passeio no parque. Entrando agora na nossa seção 4, refatoração e desvios da IA. É aqui que a gente precisa manter o controle absoluto. Olha, quando a gente confia na IA para levantar essas estruturas, corre um risco enorme do que chamamos de desvio de IA, que é quando o código começa a perder o alinhamento com a arquitetura original. Tem uma citação aqui que a gente devia levar para a vida. A inteligência artificial frequentemente produz restrições mínimas. A real é que a IA tenta ser preguiçosa, só para fazer o código compilar mais rápido. Sob nenhuma hipótese a gente pode aceitar essa simplificação. Exigir restrições rígidas na ponta do lápis é exatamente o que separa um contrato hackeável de um contrato blindado. Na prática, existem 3 formas bem sorrateiras pelas quais esse desvio da IA tenta arruinar o nosso mapa de design. A primeira é a diluição de restrições, onde ela simplesmente esquece de adicionar macros essenciais de segurança, tipo as validações de seeds. A segunda é o alargamento de tipos. Por exemplo, ela vai lá e aloca um espaço gigante com um tipo U128 quando o nosso design pediu claramente um U64. E aí a gente acaba torrando recursos preciosos à toa. E a terceira é o inlining de helpers, que é quando a IA teimosamente joga toda a lógica complexa de volta para dentro do nosso render limpo. Tem que ficar de olhos bem abertos para esses 3 vilões na hora de refatorar, viu? Vamos para a nossa seção 5, a validação da lógica principal. É a hora da inspeção de qualidade. Depois de vencer aquela etapa mais pesada da codificação, entra a inspeção de qualidade com uma provocação bem direta para a gente. O código está puxando contas desnecessárias? Pessoal, é essencial parar e refletir sobre isso. Cada conta extra que a gente carrega sem uma necessidade real aumenta enormemente a nossa superfície de ataque e, claro, os custos computacionais da transação. A regra é clara, exige apenas o estritamente necessário para a operação funcionar e nada mais. E para garantir esse nível de excelência, a nossa inspeção passa por verificações muito concretas. Passo 1. A gente confirma um build local limpo, sem nenhum aviso de código morto. Passo 2. Garante que a serialização de estado seja completamente determinística. Passo 3. A gente força os testes nas restrições de conta, passando intencionalmente seeds incorretos só para ver se o sistema barra a entrada como deveria. E, finalmente, o passo 4. Aplicamos testes unitários de comportamento bem rigorosos, cobrindo de ponta a ponta os caminhos de sucesso e os caminhos de falha. Chegando à nossa reta final, seção 6, conclusão e próximos passos. Preparando o terreno para a implantação? Bom, a lógica principal está implementada e o nosso esqueleto está forte. Agora, as tarefas imediatas para preparar a implantação são bem claras. Primeiro, se a gente esbarrar em casos de uso muito específicos ou problemas chatinhos na deserialização, não basta só deixar um comentário perdido no código. Isso tem que ser documentado oficialmente num arquivo de problemas conhecidos. Segundo, a gente tem que registrar qualquer diferença de comportamento em relação ao contrato EVM original. E, por fim, preparar o ambiente Solana Program Test para a gente poder avançar tranquilo para os pipelines de integração contínua. E com isso, a gente fecha essa etapa crítica da nossa construção. O trabalho pesado de transformar teoria em um código seguro e modular foi concluído. Muito obrigado por acompanharem essa análise detalhada até aqui. E para continuar aprofundando o conhecimento na Web3 e ter acesso a mais materiais fantásticos como esse, não deixem de acessar o site forge.college. Lembrem-se, código modular, restrições explícitas e um caminho de falha muito bem construído são a armadura de qualquer contrato inteligente. Mas a provocação final que eu deixo para vocês pensarem é essa. Será que a arquitetura do projeto de vocês sobreviveria a um teste de estresse implacável na rede Solana? Um grande abraço e até a próxima.